Oi, pessoal. Então, continuamos aqui no estudo da peça. Aí a gente estava vendo na aula anterior sobre o mordente, certo? E sobre essa semifrase representada por essa ligadura de expressão, que é essa linha curva, certo? Que vai indicar os 3 toques básicos, né? Legato, staccato e portato. Aí, no caso dessa ligadura de expressão, o toque vai ser portato. Desculpa, o toque vai ser legato, certo, pessoal? Então, continuando, nós vamos falar do ponto de aumento. Vocês estão vendo aqui esse pontinho? É o ponto de aumento. Então, o ponto de aumento, ele equivale à metade do valor da figura onde ele estiver. Então, toda figura onde aparecer o ponto de aumento vai representar a metade do valor da figura a qual ele pertence, certo? Aí nós percebemos aqui pela nossa fórmula de compasso que a figura que vale um tempo é a semínima. Então, logo, a colcheia vai valer meio tempo. Essa aqui é uma colcheia, certo, pessoal? Então, aqui são duas figuras agrupadas. A primeira é uma colcheia e a segunda é uma semicolcheia, porque a gente percebe que a colcheia ela tem um único colchete. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui tem um grupo de 2 colcheias. Então, a colcheia ela tem um único colchete. E a semicolcheia ela tem 2 colchetes. É por isso que aparecem os 2 colchetes representados, certo? Então, essa figura é a colcheia, essa figura é a semicolcheia. Aí, se a semínima vale um tempo, a colcheia vale meio tempo e a semicolcheia vai valer 1/4 de tempo, certo, pessoal? Como a colcheia vale meio tempo e o ponto vale a metade do valor da figura, o ponto vai valer 1/4 de tempo, correto, pessoal? Então, como que a gente vai fazer para encaixar esse tempo, né? A gente vai ter que subdividir. Então, a gente opta por representar como 1 o valor, a figura que tiver menor valor, certo? No caso desse grupo de figuras que ocupam este compasso, a figura que tem menor valor é a semicolcheia, certo? Então, a princípio, nós vamos representá-la como 1 apenas para que a gente possa fazer a contagem certinha, certo, pessoal? Então, é o seguinte, se 1/4 de tempo passa a ser 1, significa que aqui, essa figura pontuada, ela vai ocupar 3/4 de tempo. Então, a gente vai contar 3 para ela, certo? 1, 2, 3. Por quê? Porque uma colcheia equivale a 2 semicolcheias, correto, pessoal? Cada semicolcheia equivale a 1/4 de tempo. Então, como cada 1/4 de tempo cada 1/4 de tempo a gente está representando pelo 1, então significa que para essa colcheia a gente vai contar 2, certo? E como o ponto dela representa 1/4 de tempo, que é a metade do valor da colcheia, a gente vai representar para o ponto 1, porque o ponto representa 1/4 de tempo, certo? Então, a gente vai contar 3 para essa figura pontuada. Então, vai ficar 1, 2, 3 e o 4 vai ser a semicolcheia, correto, pessoal? Então, a gente tem aqui Lá e a gente tem Si, certo? Porém, o Lá, ele é um mordente. Então, para o Lá, como eu expliquei na aula passada, a gente vai tocar Lá, Sol, Lá, certo? Então, vai ficar assim, ó. Para a gente subdividir, a gente vai fazer assim. 1, 2, 3, 4. Correto, pessoal? 1, 2, 3, 4. Certo? E dessa forma é que a gente estuda, optando sempre pela figura de menor valor, certo? Então, a figura de menor valor, a gente vai contar como 1, correto, pessoal? Apenas para a gente subdividir e entender melhor
o ritmo que está escrito. O ritmo que está escrito, correto, pessoal? Então, beleza. Então, vamos continuar. Aí, aqui no segundo compasso, ó, se essa figura na primeira linha suplementar superior é um Lá, a gente também tem um Lá aqui na primeira linha suplementar superior, correto? Então, essa primeira nota aqui do segundo compasso é um Lá, certo? Se essa primeira nota é um Lá, essa nota pequenininha que está escrita é um Sol, porque ela vem logo abaixo do Lá, no primeiro espaço suplementar superior, correto, pessoal? Essa nota, então, é um Fá na quinta linha, juntamente com o sustenido, certo? Então, vai ser um Fá sustenido aqui na quinta linha. Agora, que notinha é essa aqui escrita, pessoal? Essa notinha a gente chama de apogeatura. O que é a apogeatura? A apogeatura é um ornamento, é um enfeite. Então, essa notinha Sol, ela vem um pouco antes do Fá, que é a figura que está escrita na parte fraca do tempo, certo? O Lá está escrito na parte forte do primeiro tempo e o Fá está escrito na parte fraca do primeiro tempo, certo? E o Sol é um ornamento que se chama, nesse caso, apogeatura, e ele vai aparecer um pouquinho antes do tempo dessa figura, certo? Do tempo do Fá, que está na parte fraca do primeiro tempo deste compasso, correto, pessoal? Então, aqui, mesma coisa, aqui a gente tem uma apogeatura. Então, a gente tem Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, correto, pessoal? Então, aqui, ó, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, certo? Aí o Ré, a gente tem uma outra figura que aparece. Essa figura é a mínima. A mínima, como no caso, em relação a essa fórmula de compasso, a semínima vale 1, então a mínima vai valer 2, certo, pessoal? Então, ela vai ocupar 2/3 do compasso. O compasso não vale 3 tempos. Ela vai ocupar 2/3 do compasso. Ela vai valer 2 tempos. Então, essa figura clarinha, estão vendo? Com haste, é a mínima. No caso, em relação a essa fórmula de compasso, ela vai valer 2 tempos, correto? Aí, aqui, no terceiro compasso, a gente tem um Sol, né? Porque ele está escrito na segunda linha, juntamente com a clave de Sol, que também está posicionada na segunda linha. Então, por causa da clave, essa nota é um Sol, certo? E aí, essa nota também é um mordente. Vocês estão vendo aqui a representação do mordente, que é esse zigue-zague com essa linha, ó. É um zigue-zague com uma linha pequenininha cortando na transversal o zigue-zague. Vocês estão vendo? Então, essa representação simbólica é a representação do mordente. E o mordente é essa mesma representação que a gente tinha feito aqui na aula anterior, né? Então, significa que a gente vai utilizar a nota real, que é o Sol, vai utilizar a nota inferior ao Sol, que é o Fá sustenido nesse caso, e vai voltar à nota real. Por que Fá sustenido? Porque nós estamos na tonalidade de Sol maior, onde o Fá é sustenido, correto, pessoal? Então, vai ficar desse jeito, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vai ficar aqui. Sol, Fá sustenido, Sol. Então, o mordente vai ficar assim. Sol, Fá, Sol. Correto, pessoal? Sol, Fá, Sol. Então, assim vai ficar o mordente. Aí, aqui, ao lado do mordente, a gente tem um trilo, certo, pessoal? Que é esse zigue-zague aqui representado. A gente tem um trilo. E antes do trilo, a gente tem um grupeto. Essa linha curva, vocês estão vendo essa linha curva? Essa linha curva, ela representa um grupeto. E esse zigue-zague, ele representa o trilo. Então, a gente vai ter um grupeto seguido de um trilo sobre essa nota Sol, né? Aí, os grupetos, eles podem ser inferiores, ou seja, eles podem começar da nota inferior, que nesse caso é o Fá sustenido, ou eles podem começar da nota superior,
que nesse caso seria o Lá, né? Porque a nossa nota real é o Sol. Aí, como o grupeto, vocês estão percebendo que a linha, que essa pequena linha curva, ela começa o desenho dela de baixo para cima em relação ao trilo, a gente vai identificar com isso que esse grupeto é um grupeto inferior. Então, é um grupeto que vai partir do Fá sustenido, né? Então, como que vai ficar esse grupeto representado por essa linha curva que tem o desenho aqui representado de baixo para cima? Vai ficar o seguinte aqui, pessoal, ó. Vai ficar Fá sustenido, Sol, Lá e Sol. Então, esse é o grupeto, ó. Fá, Sol, Lá, Sol. Certo? Fá, Sol, Lá, Sol. Fá, Sol, Lá, Sol. Fá sustenido, né? Ó, o Fá sustenido. Fá, Sol, Lá, Sol. Fá, Sol, Lá, Sol. Certo? Esse é o grupeto. E aí a gente tinha visto aqui que a gente tem um grupeto e que a gente tem um trilo, que é esse zigue-zague. Como que a gente vai fazer esse trilo? No barroco, o trilo vai começar da nota superior em relação à nota real. Então, se a nota real é o Sol, o trilo vai começar no Lá e vai terminar na nota real, que é o Sol, certo? Então, o trilo é o seguinte, ó. Ele vai começar no Lá e vai terminar no Sol. Então, vai ser assim, ó. Certo? Comecei no Lá e terminei no Sol. Ó. Certo? Então, esse é o trilo. Aí, nessa representação, a gente tem o grupeto, representado por essa linha curva inferior, né? E como a linha curva, ela começa o desenho dela de baixo para cima, a gente fala que é uma linha curva inferior, né? Vamos dizer assim para vocês entenderem. Então, é um grupeto inferior, seguido de um trilo, certo? E na época do barroco, que é a época dessa peça, os trilos e os trinados sempre começam da nota superior e param na real, certo? Então, a gente vai fazer aqui, ó, o grupeto seguido do trilo. Então, vai ficar, ó. Certo, pessoal? Oh, desculpa. Certo? Então, é essa representação que a gente acabou de fazer. Então, a gente tem um mordente, um grupeto e um trilo sobre o Sol. Então, tem um mordente... Mordente, grupeto e trilo. Ó. Desculpa. Certo, pessoal? Então, por essa semana nós terminamos a nossa aula de Bá, porém eu volto daqui a pouco com mais um vídeo tocando para vocês a peça para vocês entenderem do que trata essa peça, certo? Que peça é essa, correto, pessoal? Então, até a próxima semana com outro vídeo de Bá, sobre o estudo da obra de Bá, correto, pessoal? E lembrando que essa área, ela está, ó, no livro de anotações feito para Ana Madalena, certo? Feito por Bá para Ana Madalena. Correto, pessoal? Então, é uma edição original, tanto que está escrito aqui, ó, Urtext, que quer dizer, Urtext em alemão quer dizer em português, copiado do original. Então, essa obra foi copiada dos manuscritos do compositor. Então, é um livro original, certo? Essa editora, Henle Verlag, que é uma editora alemã, só trabalha com obras originais. Ou seja, só trabalha com obras copiadas dos manuscritos dos compositores. Correto, pessoal? Então, beleza? Até a próxima, pessoal!